Ei, eu sou o Edson Soares, estou aqui hoje para te mostrar o CIPOC de um jeito simples, completo e agregador quando você estiver implementando aí a ISO 9001. Vamos então fazer juntos um CIPOC completo, ok? Simulando aí um processo produtivo. Na sequência, eu vou te mostrar como ele pode ser agregador no sentido de interação de processo, no sentido de te ajudar a identificar os indicadores daquele processo e como utilizar o CIPOC também para fazer análise de risco do processo em questão, ok? Então olha só, eu vou te mostrar aqui como que fica o CIPOC, o preenchimento dele de um jeito simples, completo e agregador. Acompanha aí comigo. A maioria das pessoas começa o preenchimento do CIPOC da esquerda para a direita. Não tem nada de errado nisso, tá? O grande complicador é quando você começa nesta sequência, ao final pode ser que fique ali tudo muito confuso. Então é por isso que eu tô aqui, para te explicar de um jeito mais simples, tá? A sequência de preenchimento do CIPOC, para ele ser simples, tem que começar do P, né? Onde você vai ter um fluxograma daquele processo que você está mapeando. Depois, as saídas, né? As saídas daquele processamento. Em terceiro, o cliente, que é a pessoa ou o processo, né? Na verdade aqui é o processo, porque nós estamos falando de sistema de gestão da qualidade. Então, os processos que irão receber aquelas saídas. Depois, em quarto, a gente vai fazer a entrada, ou seja, quais são as entradas do processo. E por fim, a gente vai fazer aqui a definição, né, dos fornecedores. Quem são os fornecedores daquela entrada, tá? Então vamos fazer aqui juntos o processo produtivo, um processo produtivo qualquer, tá? Então a primeira etapa aí de um processo produtivo é preparar a máquina, né? Preparar a máquina, toda aquela questão de fazer setup e tudo mais. Preparou a máquina, vai ter que o quê? Apresentar para, ou melhor, vamos colocar um termo mais legal aqui, ó. Submeter aprovação das amostras, ok? Beleza. Terceiro, a gente vai produzir. Quarto, enviar para etapa seguinte. Beleza, então esse daqui é um fluxo hipotético que eu criei para que a gente possa estar fazendo aí esse mapa de processo, tá? Vou excluir aqui algumas linhas, beleza? Bom, temos o fluxo desenhado de um processo produzir. Então, o primeiro passo aí, ele prepara a máquina, depois ele submete a aprovação das amostras, ele produz e depois ele envia para a etapa seguinte. Aqui, nós estamos considerando um fluxo sem nenhum tipo de falha, tá? Considerando que ele vai fluir normalmente. Então, preparar a máquina, o que vai sair? Vai sair amostras, né? Então, vai sair amostras. Porque quando eu estou fazendo um setup, eu estou preparando a máquina e saem algumas amostras daquela preparação. Essas amostras vai para quem? Vai lá para o meu processo medir, ok? Vai para o meu processo medir. Mas, bom, para eu preparar a máquina, eu preciso o quê? De uma ordem de fabricação. Sem a ordem de fabricação, eu não vou conseguir preparar a máquina. Eu preciso ter um pedido, né, de fabricação, que aqui a gente está chamando de ordem de fabricação. Essa ordem de fabricação, ela vem de quem? Ela vem lá do processo PCP,
Então, o processo PCP, ele tem que entregar uma ordem de produção. O que mais precisa entrar para preparar a máquina, né? Vamos inserir uma linha aqui abaixo. Precisa entrar mais o quê? Precisa entrar matéria-prima. E de quem, né? Quem é o fornecedor dessa matéria-prima? É também o PCP. O PCP é que é responsável por trazer a matéria-prima. Aqui no meu exemplo, eu não estou dizendo que o PCP é responsável por comprar. Ele que faça lá a gestão com o pessoal de compras e disponibiliza essa matéria-prima para produção. Só para efeito de organização, eu vou aqui mesclando as células, tá? Então, continua aqui saindo as amostras, que vai lá para o processo medir. O que mais precisa para preparar a máquina? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, inserir mais uma linha abaixo. A gente precisa ter o quê? A máquina em condições de uso. Eu tô querendo dizer o seguinte, eu preciso ter aqui uma máquina que esteja funcionando. Porque se a máquina não estiver funcionando, como é que eu vou preparar a máquina, né? Ela tem que estar funcionando. E ela vem da onde, né? Quem tem que disponibilizar para o processo produzir uma máquina funcionando? É o processo manutenção. Beleza, é o processo manutenção. O que mais que eu preciso para fazer a preparação de máquina? Vamos inserir mais uma linha aqui, ó. Inserir linha abaixo. Eu preciso de preparador de máquina e preciso também de empilhador. Eu estou considerando aqui que tem que colocar uma ferramenta na máquina ou coisa do tipo, tá? Então, isso vem da onde? Do processo RH. O RH precisa entregar ali um preparador de máquina, um empilhador, né? O processo que disponibiliza aí o recurso humano. A manutenção disponibiliza o recurso voltado aí a material, né? Pensando em infraestrutura. E o processo RH, que é lá a gestão de pessoas, ele vai fornecer a mão de obra. Tudo isso eu preciso para preparar a máquina, senão não vai sair amostras para ir lá para o processo medir, né? Eu vou até chamar esse processo aqui de manutenção de manter infraestrutura, né? E vou chamar o processo de RH de gerir pessoas, ok? Beleza. Pode ser que tenha mais coisas aqui, tá, gente? É só para entender o conceito do CIPOC. Então, olha, nós fizemos o fluxo, nós temos aqui a etapa preparar a máquina. Essa etapa preparar a máquina vai sair as amostras. Essas amostras elas vão para o processo medir. Só que, para que eu consiga preparar a máquina, eu preciso ter lá uma ordem de fabricação, preciso ter a matéria-prima, que vem do processo planejar e controlar a produção, que é o PCP. Preciso também de máquina, né? Máquina em condição de uso, que vem lá do meu processo manter infraestrutura. Preciso também de pessoas, né? Nesse caso aqui, nesse meu exemplo, eu estou dizendo que precisa de um preparador de máquina, de um empilhador. E quem tem que disponibilizar para o meu processo produzir? Pessoas. É lá o processo gerir pessoas, ok? Depois vai ter o que? A etapa submeter para produção, ou melhor, submeter as amostras para aprovação. O que vai sair aqui? Ó? Vai sair também, eu vou mesclar essa célula, a amostra, né? A etapa aqui, submeter a amostra para produção, para aprovação, é as próprias amostras, que vai para quem? Vai lá para o mesmo processo medir, tá legal? Só que
Para eu submeter a aprovação das amostras, tem que entrar o quê? Uma necessidade de submissão de amostras de setup, né? Que é lá a preparação de máquina. Então, eu estou dizendo que para eu submeter as amostras, né? Por que eu tenho que submeter? Porque tem uma necessidade. Você observa que essa entrada aqui, ela não é uma entrada física, né? Ela é uma entrada de informação, basicamente, de sistemática, vamos dizer assim, também. Então, essa necessidade de submissão de amostras, que vem de quem? Vem lá do processo medir. O processo medir, ele entra com essa necessidade. E aí o processo produzir, ele processa essa necessidade, transformando o quê? Em quê? Em amostras, que vai lá para o processo medir. Tá legal? Bom, partindo do princípio que teve lá a submissão, eu preciso o quê? Eu preciso agora produzir. O que vai sair neste produzir? Vai sair peças com qualidade, né? Peças atendendo aí as especificações, qualidade, peças com a quantidade correta, né? E no tempo correto. Então, qual que é a expectativa de saída quando a gente está produzindo? É que saiam ali peças boas, na quantidade correta, né? E no tempo correto. Essas peças, aqui eu vou simular o seguinte, que ela vai para qual cliente, né? Eu estou dizendo que vai para o processo expedir. Poderia ser operação seguinte, enfim, né? Porque a gente não sabe qual é o estágio seguinte. Aqui, de um modo hipotético, para efeito de didática, né? De entendimento, eu estou dizendo que eu vou produzir as peças, a expectativa é que saiam peças boas, né? Peças com qualidade, na quantidade correta, no tempo correto, né? Para ir para o processo expedir. Bom, mas o que eu preciso para fazer a produção dessas peças? Eu preciso ter o quê? Uma autorização de produção. Tá? O que é essa autorização de produção? Lembra que o passo anterior foi submeter as peças, né, as amostras de setup para aprovação? Então eu só vou produzir depois que tiver essa autorização de produção. Que vem de quem? Vem do processo... eu posso até mesclar aqui a célula. Ó. Vem lá do processo medir, né? Então o processo medir, ele vem com a necessidade de submissão de amostra, eu faço submissão, ele faz lá o laudo e vem com a autorização de produção. O que mais eu preciso ter, né? Deixa eu inserir aqui mais uma linha abaixo. Eu preciso, ó, de máquina em condição. O que eu quero dizer com essa máquina em condição? Lá no setup ela estava boa, né? Estava em condições de produção. Então, a expectativa é que ela continue em condições. Que vem lá do processo manter infraestrutura. Eu preciso disso para produzir. Eu vou falando aqui e vou mesclando as células, tá bom? Para a gente ir ganhando tempo aqui. Beleza. Eu produzi, as peças foram lá com qualidade para o processo expedição. Né? Para eu enviar, o que acontece aqui? Agora a gente vai enviar as peças para a etapa seguinte. Então, qual que vai ser a saída aqui, né? Peças. Pode ser até a mesma coisa, tá, gente? Porque a expectativa é essa, né?
Vamos lá, a expectativa nesse enviar para a etapa seguinte, que eu esteja enviando peças com qualidade, com a quantidade correta, no tempo correto, que vai lá para o meu processo expedir, ok? O que que eu preciso para enviar essas peças? Eu preciso de empilhadeira. Empilhadeira. Quem vai disponibilizar empilhadeira? Vai ser lá o processo aquisição. O processo comprar. Eu vou falar que é o processo comprar que tem que disponibilizar a empilhadeira, tá? Seja no sentido de locação, seja no sentido de compra, enfim, tá? Que mais que a gente precisa? Vamos inserir uma linha aí abaixo. A gente precisa também de empilhador, que é a mesma coisa que a gente colocou lá em cima, lá. E vem da onde? Vem do processo GI. Então, tudo isso para enviar para a operação seguinte, né? Nesse caso, lá para a expedição. Beleza? Então, aqui a gente acaba o CIPOC. Vamos agora falar um pouquinho de interação do processo. Deixa eu explicar para vocês como é que a gente consegue enxergar aqui a interação entre o processo produzir com outros processos. Então, olha aqui a interação, né? Então, nós estamos falando de um processo produzir, onde a gente consegue enxergar a interação? Sempre nas extremidades, né? Seja lá fornecedor, seja cliente. Então, vamos falar de cliente. Quem são, ou né, quais são os processos clientes deste meu processo produzir? Eu tenho aqui, ó, o processo medir, né, que normalmente está envolvido lá com o pessoal da qualidade, e temos também o processo expedir, né? Então, esses dois aqui são os meus clientes internos, tá? Então, olha só, eu tenho que entregar as amostras para o meu cliente medir, né? Processo medir. Eu tenho que entregar para o meu processo expedição peças boas, peças na quantidade correta, peças no tempo correto, né? Se eu não fizer isso direito, eu posso estar impactando quem? Esse meu cliente interno. E se eu estiver impactando ele negativamente, eu vou prejudicá-lo, né? E ele não vai conseguir atingir o objetivo do processo dele. Porém, para que eu tenha uma saída positiva e mantenha os meus clientes internos satisfeitos, eu vou ter que contar também com a colaboração, a contribuição dos meus fornecedores internos. E quais são os meus fornecedores internos? Eu tenho aqui, ó, o processo PCP, ele é meu fornecedor interno. O meu processo manter infraestrutura, né? Toda aquela questão de manutenção. Eu tenho como fornecedor interno o meu processo GI Pessoas, que está ligado lá ao RH. Eu tenho o processo medir, né? Eu tenho o processo comprar. Então aqui, observa que a gente já tem uma interação bem significativa, né? Do processo produzir. E por que eu estou falando dessa interação entre os processos? Porque lá na ISO 9001, quando você estiver fazendo a implementação, quando você tiver que manter um sistema, né, certificado na ISO 9001, você tem que assegurar que esse CIPOC ele esteja elaborado, que ele seja mantido, né, que ele seja ali atualizado. E aí você tem que enxergar essa interação que há entre os processos. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando do processo medir processo, né? Ou medir produto, enfim, vai ficar só o processo medir. Essa saída que está tendo aqui, ó, amostras, lá no CIPOC do processo medir, essas amostras, né? Elas seriam o quê? Entrada. Ia estar aqui, onde eu estou fazendo esse círculo aqui, seria
a entrada. E quem, nesse caso, seria o fornecedor do processo medir? Eu estou colocando um círculo aqui, ó. Imagina que esse cara aqui é o processo medir. Estaria aqui o processo produzir. Então, aquela história de interação entre os processos é a entrada de um, né? A saída de um processo é a entrada do outro processo. É a questão de que o sistema de gestão da qualidade, para ter um resultado positivo, precisa ter um bom relacionamento, uma boa sinergia entre os processos do sistema de gestão da qualidade, tá? Então aqui é uma forma de vocês enxergarem a interação dos processos. Vamos avaliar aqui também agora como utilizar o CIPOC para definir indicador de processo. É uma das formas de estabelecer indicador do processo usando o CIPOC também, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que fica a definição de indicadores utilizando o CIPOC. Utilizando aí o CIPOC para definir indicadores de processo, né? Então, como eu falei, uma das formas é utilizando aqui o CIPOC, que é o que a gente vai ver. Mas é bastante importante, antes de mais nada, entender qual que é o objetivo daquele processo em questão, tá? Porque isso também conta muito na hora de definir o indicador do processo. É claro que muitas vezes, e não tem como isso não acontecer, o objetivo tem que estar ligado de alguma forma com as saídas, tá? Então uma coisa complementa a outra, tá? Mas vamos lá, vamos olhar para o CIPOC e ver se a gente consegue definir o indicador simplesmente olhando para o CIPOC. Então, onde eu tenho que olhar primeiramente, né? Eu tenho que olhar aqui, ó, para a saída. Por que para a saída, né? Porque eu tenho que medir o que está saindo do meu processo. Então, olhando para a saída do CIPOC, a gente consegue determinar ou visualizar, se podemos chamar assim, indicadores pertinentes àquele processo. Então, vamos dar um exemplo. Olha só, aqui a gente tem uma saída que é peças com qualidade, né? Então, logo, o que eu poderia ter aqui de indicador? Eu poderia ter um indicador de refúgio, né? Quantas peças que saíram desse processo produzir que foram refugadas. Eu poderia utilizar aqui também um indicador de retrabalho, né? As peças que saíram, aquilo que não saiu dentro da qualidade especificada e foram retrabalhadas. Quantas peças foram, né? Que mais? Eu posso medir aqui, ó, quantidade, né? Saiu a quantidade correta, né? Correta da onde? Que estava prevista lá na ordem de produção. Então, eu consigo medir a efetividade do meu processo quanto à quantidade de peças, se está saindo a quantidade planejada. Por quê, né? Porque se eu não tiver o controle dessas saídas, né? Não tiver algum tipo de monitoramento, pode ser que o desempenho do meu processo esteja ruim e eu não perceba. Não perceba por quê? Porque eu não estou monitorando, eu não estou verificando se as minhas saídas elas estão sendo conforme o esperado, né? Conforme o planejado, tá? Então essa é uma forma, gente, de você utilizar o CIPOC para definir o indicador do seu processo. É uma das maneiras, tá? Vamos ver agora o CIPOC, né? A utilização do CIPOC para determinar os riscos do processo, tá? Vamos ver então como é que ficam, né? Ou quais são as opções de riscos extraídos do CIPOC. Então vamos avaliar aqui os riscos que eu posso extrair do meu processo utilizando o CIPOC, ok? Então vamos lá, vamos olhar aqui também para a saída, né? Vamos ver o que a gente consegue identificar de risco aqui. Existe um risco que é o quê? As amostras serem rejeitadas,
né? É um risco do meu processo amostra sendo rejeitada. Qual que é o impacto deste risco, né? Já estou até evoluindo já. Qual que é o impacto desse risco? A célula fica parada, o posto de trabalho fica parado. Por quê? Porque a amostra que foi extraída aqui da etapa de preparação de máquina não estava contento, né? Não estava ali atendendo à especificação do produto. Se eu for pensar aqui em causa, putz, tem uma série de causas, né? Talvez a máquina não estava legal, o preparador não tinha ali uma certa competência, mas enfim, aí é uma outra aula, é um outro vídeo que a gente poderia tratar de causa, de consequência, enfim. Aqui a ideia é que vocês consigam extrair risco olhando o CIPOC, tá? Então, quais outros riscos que pode ter aqui? Olha, pode ter um risco do meu processo produzir, que é produzir na quantidade incorreta, na quantidade insuficiente. Tem um risco de produzir no tempo incorreto. Tem o risco de produzir peças sem qualidade. Então, olha só, aqui a gente já conseguiu extrair 4 riscos olhando para o CIPOC. Edson, então todos os riscos do meu processo vai sair do CIPOC? Não necessariamente, não necessariamente. Eu só estou dizendo que você consegue sim utilizar o CIPOC de um determinado processo para estabelecer, né, quais são os riscos daquele processo, ok? Então fiquem atentos aí na hora de definir risco de processo, porque é uma das atividades, uma das etapas lá da ISO 9001 e certamente você vai ter que utilizá-la, você vai ter que implementá-la para conseguir certificar uma empresa na ISO 9001, para conseguir manter a certificação da empresa, né? Manter ali um sistema com uma ISO 9000 bem ajustadinha ali, bem implementada. Tá legal? Então é isso, pessoal. Por enquanto é esse o conteúdo que eu estou trazendo aqui do CIPOC, né? Peço a você aí que deixe seus comentários. Se tiver dúvida, pergunta. Se não tiver ficado claro aqui a explicação do CIPOC, fique à vontade, deixa aí seu comentário. Peço também, caso tenha gostado, que dá uma curtida, né? Se você estiver assistindo aí o nosso vídeo pelo YouTube. Se inscreva no canal do YouTube para que novos conteúdos, novos vídeos aí voltados a ISO 9001 você tenha acesso e possa estar interagindo com a gente. E também se inscreva lá no nosso canal no Instagram, é @jornada_ISO 9001. Vai lá porque lá também a gente coloca bastante conteúdo, bastante lembrete aí voltado a ISO 9001, tá bom? Abraço aí e vamos lá, vamos fazer um CIPOC aí de um jeito simples, completo e agregador, onde você consiga enxergar a interação entre os processos do sistema de gestão, consiga definir indicadores para aquele processo que você está mapeando e também que você consiga identificar os riscos do processo. Tá legal? Então até mais, até o próximo vídeo aí.